Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, na paz, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, queridos, eu hoje estou aqui, não quero ser polêmico, mas eu quero falar de algo muito importante que quando traz para nós a mensagem de Cristo, a mensagem da palavra de Deus, é importante analisar se a palavra que está sendo pregada, ela está de acordo com o que a Bíblia diz. Lógico que existem outros escritos que podem se harmonizar com a Bíblia ou não. O primeiro exemplo que eu quero dar de harmonização bíblica é da escritora adventista Ellen White. Todos os escritos dela apontam para onde? Para a Bíblia. E muitos dizem que existe uma teologia whiteana, como se dizer, na igreja adventista. Não é verdade. A igreja adventista pauta unicamente pela Bíblia, como Ellen White manda, que ela encaminha para estudo bíblico. Então, os estudos de Ellen White, eles servem de quê? De plataforma para a gente ir para dentro da Bíblia. Ela nunca enalteceu a si mesma. Pelo contrário, ela enaltece a palavra de Deus como regra de fé. E esse é o pilar da igreja adventista. Mas eu não quero falar da igreja adventista. Hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante, que são nossos irmãos queridos, sem lógica, eu vou usar aqui sem ser ofensivo, eu não quero desabonar o trabalho deles, mas que é um trabalho brilhante, que fala sobre Jesus, mas que alguma coisa me chamou a atenção. Eu estou aqui com o livro dos Mormons. Esse livro eu ganhei e eles pediram para mim estudar o livro. Foi o que eu fiz, estudei o livro. Mas, infelizmente, a gente tem que reter aquilo que é bom. E eu, fazendo uma análise teológica no contexto desse livro, eu achei muita discrepância com relação à Bíblia, com relação ao ensinamento mórmon. Vejam bem, os mórmons passam na sua casa, deixam esse livro e pedem para você estudar esse livro, orar, ver se esse livro procede. Não estou dizendo aqui que é um livro ruim, mas alguma parte desse livro está em contradição com a Bíblia, ou com os mórmons, que estão fazendo que o livro pede, mas ao contrário. Exatamente. Eu vou explicar para vocês. O livro de Mormon, vocês estão vendo todas essas marcações. Eu estudei todo o livro. E tanto o profeta Nefe, Mosias, Alma, que vê outro que Elamã, enfim, aqui também Moroni, Éter, todos esses aqui diz que nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Eu vou pegar aqui uma das citações que eu achei muito interessante para dividir com vocês. Olha o que está dizendo aqui. Depoimento das 3 testemunhas. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Diz assim: e a voz do Senhor ordenou que nós prestássemos testemunho disso. Bom, portanto, para obedecer os mandamentos de Deus, prestando testemunho dessas coisas. Aqui, o livro já começa dizendo que tem que obedecer o quê? Aos mandamentos de Deus. Outra citação aqui que eu achei, e aí a gente começa
ver assim, eu não vou ler todos porque são muitos. Por exemplo, Nef, na página 2 a 3 diz assim: e também Lemuel, ó, tu poderia ser como este, vale firme, constante, imutável em guardar os mandamentos do Senhor. Vocês podem ler. E ainda na página seguinte diz 20 que se guardar os meus mandamentos, prosperarás e será conduzido a uma terra de promissão, sim, uma terra em que preparei para ti, sim, uma terra escolhida acima de todas as outras. E se guardar os meus mandamentos, será governante e mestre de teus irmãos. Os irmãos podem ver aqui. Então tudo isso aqui são Nef, como diz assim, Moroni, Alma. Todo livro pede para que seja guardado os mandamentos. Por exemplo, Nef, capítulo 4, diz assim: e aconteceu que falei aos meus irmãos, dizendo: subamos novamente a Jerusalém, seremos fiéis aos mandamentos do Senhor. E também Nef, aqui no capítulo 4 e 14, diz assim: os meus mandamentos prosperará a terra de promissão. Então tudo isso aqui, tudo que vocês estão vendo, tudo estudado aqui, todo o livro de Mormon pede para que se guarde os mandamentos de Deus. Mas será que isso, quando provado, tem sido cumprido à risca? Pois é. Eu encontrei alguns irmãos, inclusive um americano, e aonde a gente teve um diálogo muito importante, muito produtivo. E a gente começou a tratar de alguns assuntos com relação ao livro. Mas eles disseram que não era necessário cumprir o que o livro estava dizendo. Por exemplo, o livro aqui pede para guardar o sábado, o dia sagrado, e a gente encontra aqui o Nef, o Moroni, o Alma, todos eles pedem para guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. E por que não está sendo guardado? Por que o livro está sendo pregado de uma forma distorcida? Se a igreja dos mormons ela tiver a confiabilidade do que está pedindo o livro e que pede a Bíblia Sagrada, eles estão andando na contramão da verdade. Realmente eles estão andando na contramão da verdade. Eu vou citar para os irmãos aqui, agora aqui, uma situação de Mosias. Olha só, irmãos, olha o que diz em Mosias 18, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mosias capítulo 18, e aqui tem aqui, vou dizer aqui verso 10, eu vou ler. Agora vos digo, que se for esse desejo o vosso coração, que vos impede de ser batizados em nome do Senhor, um testemunho perante Ele de que haveis feito convênio com Ele e servir e guardar os seus mandamentos, para que possa derramar o Espírito com mais abundância sobre vós. Agora, o mais interessante é que está aqui ainda em Mosias, no 15, eu acho que deixa eu ver aqui, no 15, 23, diz assim: desde que mandou que tornarem filhos de Deus, e mandou-lhes que observassem o dia de sábado, que santificassem, e que também todos os dias rendessem graça ao Senhor. Aqui, vou mostrar para os irmãos, vocês conseguem ver, está aqui. Pede para guardar o dia de sábado. É o livro de Mosias. E tem mais outros pedidos aqui para guardar o Shabat, para guardar o sábado. Tudo isso aqui são que o livro pede para guardar os mandamentos, pede para guardar o sábado, que é a base do livro dos profetas aqui que ele pede. Então, se eu for orar à luz da Bíblia,
se eu for para a luz da Bíblia, e se eu for olhar para os cultos, para o trabalho dos mormons, eles estão andando na contramão do livro e na contramão da Bíblia. Então isso aqui, quando eu conversei com alguns líderes, ele disse que não, que o Senhor elegeu um novo dia, que agora o domingo é um dia especial, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas a Bíblia não dá nenhum contexto sobre o domingo. A Bíblia não pede para guardar o domingo, e nem foi santificado o domingo. A realidade é que esses ensinamentos mormons, ela está contradizendo. Quer dizer, que eles têm um ensinamento que os supostos, como Nefe, Alma, Moroni, ensinou para que eles seguissem esse caminho, eles estão indo ao contrário. É o ensinamento da verdade, que a Bíblia está dizendo sobre esse assunto, guardar os mandamentos. Tendo isso como base bíblica, teológica, eles estão faltando com a verdade. Na realidade, eu encontrei sérias contradições do posicionamento deles. O livro se posiciona. Você pode estudar o livro, o irmão ou a irmã pode estudar o livro, e vocês vão encontrar essas contradições que eu estou dizendo. Se há um norteamento por parte dos profetas que diz para guardar os mandamentos de Deus, e eles estão falando que não precisa, então eles estão contradizendo a doutrina que lhe foi dada. Cabe a explicação a eles por que os profetas deles pedem para guardar os mandamentos de Deus, inclusive os sábados, e eles fazem uma distorção. É triste, mas é uma realidade. Eu quero ler um texto aqui para os irmãos, que está também ali em Alma, para vocês verem. Olha só, diz assim, está em Alma 10, 15. Agora é isso que te digo pelo espírito de profecia. Aqui está uma gravidade, espírito de profecia. Que se transgride os mandamentos de Deus. Eis que essas coisas que são sagradas que serão tiradas pelo poder de Deus e será entregue a Satanás para que peneire como palha ante o vento. Olha a gravidade que o livro está dizendo, que o espírito de profecia está dizendo. Mas se guardar os mandamentos de Deus e fizerem como essas coisas são sagradas, os mandamentos são sagrados, está dizendo aqui. Aquilo que o Senhor ordena, porque deve consultar o Senhor sobre todas as coisas que tiveres a fazer com elas. Eis que nenhum poder na terra ou do inferno poderá tirá-las, porque Deus é poderoso para cumprir todas as suas palavras. Os irmãos conseguem ler aí? Aí está o que está dizendo. E aqui ainda diz aqui, ó, no versículo 13, 37, 13, eu disse 15, né? 37, 15, 37, 13. Lembra-te da Elamã, meu filho, quão estritos são os mandamentos de Deus. Ele disse, se guardar os mandamentos, prosperareis na terra, mas se não guardar os mandamentos, serei afastado da sua presença. Eu gostaria de entender por que o livro de Mormon pede para guardar os mandamentos, pede para guardar o sábado, mas a doutrina que circula em volta dos Mormons, eles negligenciam essa ordem dos profetas. Como a gente viu, como a gente estudou. Irmãos, eu não estou aqui para julgar.
Não é meu papel julgar. Eu acho que não é o papel de ninguém julgar quaisquer religiões. Mas a opinião teológica, quando colocada à luz da Bíblia, ela tem que ser dita a verdade. Ninguém vai entrar no céu se negligenciar os mandamentos de Deus. O que Jesus disse? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E Eclesiastes diz assim: de tudo que se foi dito, o dever de todo homem é guardar os mandamentos. Apocalipse diz que Satanás vai se irar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Disse assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes que guardam os mandamentos de Deus. E Apocalipse também apresenta um povo ordeiro, um povo de boas obras, que vai herdar os céus e a terra. Que está lá em Apocalipse 14:12. Que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Os mandamentos foram anulados? De forma alguma. Nenhum mandamento. Vale lembrar que Jesus era judeu, que Jesus cumpria os mandamentos. Não podemos confundir lei com mandamento. A lei foi escrita num livro e colocada ao lado da Arca da Aliança para servir para aquele povo que saiu do Egito como regra contra a rebeldia. Deus pediu que Moisés escrevesse a lei mosaica. Mas o mandamento de Deus escrito na tábua pedra por 2 vezes com o dedo de Deus, essa permanece para a eternidade. Por que Moisés não escreveu os mandamentos em pergaminhos? Já existia a cultura do pergaminho no Egito, já se escrevia em pergaminho, em couro também de animais, em cabra. Não, Deus pediu que escrevesse em pedras, porque é eterno. A Bíblia diz que passará céus e terra, mas nem um tio da lei será omitido ou cairá. Em 2 Pedro, se não me engano, ou 2 João, não estou me lembrado agora, que diz que não vos escrevo novo mandamento, mas um mandamento desde a antiguidade que tens aprendido. Então, com base no que está aqui, o livro de Mormons está dizendo uma verdade. Só que eu entendo que o proceder doutrinário dos Mormons está na contramão dessa verdade. Essa é a realidade. Quando você recebeu o livro dos Mormons, querida irmã, estude, analise ele à luz da Bíblia. São muitas contradições que eu encontrei e que você também certamente se encontrará. Como eu disse, meu objetivo aqui não é contradizer a religião mormon com quaisquer outra religião, mas é mostrar a realidade que está. Estude, analise. Por que Jesus pediu para examinar a Escritura, porque julgai ter nela a vida eterna? E analise. Analise a luz da Bíblia. Então é isso que eu quero dizer sobre o livro de Mormons, que vocês prestem muita atenção quando vocês ganharem um livro desse daqui. Compare a luz da Bíblia, estude os profetas aqui, o que eles estão pedindo. Isso fará com que você tenha certeza do que está tendo como ensinamento para a sua vida com relação a Jesus Cristo. Como eu disse, quando examina a Escritura, quando
coloca a palavra de Deus à luz da Bíblia, você encontra a verdade. Hoje eu falei sobre as contradições do livro de Mórmon. Mas a gente vai estudar outros temas interessantes também, bíblico, que eu quero trazer muito em breve para vocês. Meu abraço a vocês e que Deus abençoe a cada um, a cada uma.